Seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então se você quer também participar dessa iniciativa, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito fácil, é rápido e é gratuito, então participa também dessa iniciativa como a Maria Eduarda também participou. Então eu te agradeço, Maria Eduarda, por ter mandado seu texto, você com certeza vai melhorar muito a sua redação a partir desses comentários que eu vou fazer agora e com certeza você vai ajudar muita gente a partir do seu texto. A Maria Eduarda trouxe a discussão sobre a integração da população em situação de rua na sociedade. Então vamos ver como que ela fez e depois vamos ver os comentários que eu pontuei para o texto dela. Promulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o acesso à segurança, saúde, educação e ao bem-estar social. Conquanto a questão da integração dos moradores de rua na sociedade, grande desafio que permeia o Brasil, impossibilita que uma parcela da população desfrute desse direito na prática. Nessa perspectiva, esse desafio deve ser superado de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Principalmente, cabe pontuar que uma pesquisa efetuada pelo até então Ministério do Desenvolvimento Social estipulou em 31.922 pessoas em situação de rua. Dentre os motivos pelos quais pessoas vão morar nas ruas estão alcoolismo, uso de drogas, desemprego e conflitos familiares. Além disso, convém frisar que mesmo com o aumento desses dados, a cada ano, poucos são os esforços para mudar essa realidade, haja vista o não assistencialismo governamental aos moradores de rua e a falta de planejamento e medidas que busque reintegrar esses cidadãos a uma vida ativa na sociedade. Faz-se mister ainda salientar as inúmeras consequências da invisibilidade social, a ausência de direitos básicos e a desigualdade na distribuição de renda como impulsionadores de um cenário de desigualdade em que há supressão das perspectivas, oportunidades e isonomia, eu imagino que seja isso. É evidente, portanto, que medidas são necessárias para acabar com a exclusão social. O país precisa investir em políticas públicas eficientes que ajudem os moradores de rua a se reintegrarem socialmente, com centros de apoio especializados com moradia, além de cursos profissionalizantes interligados com empresas que visem oferecer trabalho. A partir dessas ações, espera-se uma melhora nas condições sociais desse grupo. Então esse foi o texto e vamos lá para a minha página onde tem os comentários. Promulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e aí eu já pontuo, se você não vai repetir esse termo, para que definir que ONU significa Organização das Nações Unidas? Ou melhor, o contrário, por que você simplesmente não diz Organização das Nações Unidas? E ponto, acabou, não precisa falar ONU. Se você não vai falar isso de novo, para que você vai dizer a sigla dessa entidade? Não faz sentido. E essa vírgula vermelha depois desse parênteses, fui eu que coloquei, porque isso é um recorte temporal. E sempre que você fizer um recorte temporal, você precisa definir, você precisa limitar por vírgulas. Então, em 1948, delimitado por vírgulas, a Declaração Universal, e você continua. Aí um outro comentário foi só a vírgula, que permeia o Brasil. Então, você fez uma explicação, um detalhamento, ou seja, um aposto sobre essa questão, grande desafio que permeia o Brasil, e aí você precisava delimitar por vírgulas. Faltou a vírgula depois do Brasil. Fora isso, a contextualização está impecável. Parabéns, você mandou muito bem nessa parte da introdução. Você não tem o que te dizer, fora esses comentários de estrutura. A questão é, onde está a sua tese? A tese, que é o ponto onde você vai mostrar o seu posicionamento, mostrar sobre os problemas que você vai discorrer ao longo da sua redação, ela não está aí. Sobre que pontos você vai tratar? Quais são os pilares dessa problemática? Por que essas pessoas não conseguem se integrar? Você não traz isso. Você contextualiza, mas não apresentou a sua tese. Então eu não sei de que problemas você vai tratar ao longo do seu texto. Então isso é uma questão muito importante, porque tem um efeito dominó, que é um entendimento que eu tenho que se você não tem a sua tese, eu não consigo entender os problemas. Se você não tem os problemas, os seus argumentos vão girar ao redor do quê? E se eu não tenho problemas, eu vou intervir em cima do quê? Então você vê como é que tudo desmorona, de certa maneira, ou se enfraquece, porque você não tem a sua tese. Mas vamos seguir e vamos analisar o seu primeiro parágrafo de argumentação. Principalmente, e aí eu sublinhei, não que esteja errado, mas assim,
Vamos pensar em outros termos que não sejam tão formais ou tão diferentes para você escrever sua redação. Eu sempre digo isso, você não precisa escrever difícil para fazer uma boa redação. Você pode escrever de uma maneira simples, clara e que certamente vai ter um efeito vai ter um efeito muito positivo em quem está lendo. A pessoa sabe que você não usa principalmente no seu dia a dia. Então, você tem que evitar essa coisa de agora eu estou escrevendo a redação do Enem. Tudo bem, você tem que pensar nessa questão de formalidade, coloquialidade, mas você também pecar pelo excesso não é uma coisa muito bem-vinda. Foi só um comentário. E aí, essa questão desse colchete que eu coloquei antes de principalmente, você pensa que, olha o tamanho desse período, você poderia ter dividido esse período e ficaria muito mais agradável a leitura. E foi justamente o que eu pontuei. Essas duas barrinhas antes do isso porque, elas marcam essa sugestão de você colocar um ponto e começar um outro período a partir daí. Então, vamos analisar então esse período. Cabe pontuar que a pesquisa efetuada pelo até então é uma maneira muito coloquial de se referir a um ministério. Se você quer passar a ideia que ele não existe mais ou que na época foi ele, você poderia, por exemplo, se você quer dizer que ele não existe mais, você poderia ter dito pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social, entende? Tem outras maneiras mais formais de você colocar. A vírgula entre parênteses depois de desenvolvimento social, ela não pode acontecer. Por quê? Vamos ler a frase. Cabe pontuar que a pesquisa efetuada pelo até então Ministério do Desenvolvimento Social estimulou. Então, a pesquisa estimou em 31 mil, trananã. Então, isso é uma frase em que você tem um sujeito, você tem um verbo e você tem um predicado. Então, você não separa verbo e predicado, o sujeito do verbo e, consequentemente, do predicado por vírgula. Então, você não pode colocar essa pontuação, está errada. Estimou que 31.922 pessoas em situação de rua, aí de novo a sugestão que eu já tinha falado, pessoas em situação de rua. Ponto. Você poderia ter pausado aí. Aí você colocaria um conectivo. Isso porque esse cenário decorre, e aí você falaria os principais motivos. Alcoolismo, uso de drogas, desemprego, conflito familiar. Você vê que fica muito mais agradável de ser lido. Entende? Você separa os períodos, você diminui as frases, fica muito mais fácil de entender. Além disso, e aí eu faço a seguinte reflexão. Você acabou de falar sobre essa situação gravíssima, falou dos principais motivos. Você já vai partir para uma ideia? Você nem desenvolveu essa ideia dessa questão desses motivos. Entende? Então, assim, antes de você começar a agregar, sobrepor ideias, é muito melhor que você desenvolva cada uma delas separadamente. Então você segue, convém frisar é um verbo informal, se ressaltar que, e aí de novo, você teria que ter delimitado, mesmo com um aumento, é uma ressalva, então, já que é uma ressalva, você teria que ter delimitado por vírgulas. Mesmo com o aumento desses dados a cada ano é uma expressão informal, poucos são os esforços para mudar essa realidade. Então, assim, poucos são os esforços, é informal. Você poderia ter colocado de uma outra maneira. A negligência, a mobilização em torno dessa causa é escassa. Ou seja, poucos são os esforços, eu acho fraco e não é muito adequado à redação do Enem. Para mudar essa realidade. Haja visto o não assistencialismo governamental, e aí você segue. O que eu acho é o seguinte, esse texto, esse parágrafo tem dois períodos muito grandes e você poderia ter marcado a sua frase de uma maneira, você podia ter diminuído esses períodos de maneira a ser mais dinâmico. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sobrepõe ideias. Você não define uma ideia que você vai falar e você explora essa ideia. Você fala várias coisas e não fica muito clara a relação entre elas. Você mal falou de alcoolismo, uso de drogas e você já está falando que a cada ano os esforços são escassos e... Entendeu? Tipo, do que você quer falar? E por que a gente gerou... Por que essa confusão toda acontece? Porque você não tem uma tese. Você não tem uma definição do que você vai falar. Então fica confuso realmente até para você entender o que você vai falar. Entende? Por isso que essa confusão toda acontece. Agora, vamos supor que você tivesse uma ideia central e que fosse a ideia central que você estivesse tratando fosse a questão dos motivos que levam as pessoas à rua e esses motivos fazem parte dessa problemática da reintegração à sociedade. Olha a sugestão de sequência que eu propus a você. Os motivos X
sejam todos aqueles que você pontuou, levam à rua. E aí você traz um dado, a pesquisa que você propriamente você colocou, a pesquisa tal embasa essa ideia. Aí, em seguida, consequências sociais concretas. E aí eu tenho a desestruturação das famílias, eu tenho aumento da violência, eu tenho isso, e a conclusão da ideia. Você tem uma sequência. Você mostra a questão de por que esse problema acontece, você mostra um dado concreto de que essa discussão realmente tem respaldo na vida cotidiana, você traz as consequências sociais daquela questão e você conclui a sua ideia. Seria muito melhor se você tivesse feito dessa maneira. Entendeu? Eu acho que falta você entender a estrutura do argumento, a sequência de ideias que você tem que cumprir para fazer com que a leitura seja lógica, entende? Você sobrepôs várias ideias e gerou essa confusão que não deu muito para entender sobre o que você ia tratar. Não tem um início, meio e um fim. Não tem uma ideia, um embasamento e uma conclusão ou as consequências dessa ideia. E por essa razão, eu achei que o seu argumento ficou um pouco falho. Vamos continuar e ver o seu segundo parágrafo de argumentação. Faz-se mister ainda, e aí eu coloquei uma sugestão de substituição dessa expressão inicial. Além disso, ademais, eu acho que é mais adequado, né? Acho que às vezes pode ser um preciosismo meu, mas eu acho que fica melhor para a sua redação. E antes de eu continuar, esse parágrafo inteiro é uma frase. Uma frase. Não pode ser um período para um parágrafo. Você tem que ter no mínimo 3. Entende? Para você ter essa ideia de início, meio e fim. A sua ideia, o seu reforço, a sua base e a sua conclusão dentro do próprio parágrafo de argumentação. E aí você fala várias coisas e que, na verdade, com uma frase você não tem como realmente elaborar o seu raciocínio. E aí você coloca impulsionadores como cenário de desigualdade em que A, na verdade A não se escreve assim, já que é o verbo haver que você queria se referir, HA com acento. A, supressão das perspectivas, oportunidades de isonomia. Eu imagino que você tenha escrito errado, é isonomia. E aí, é o que eu falei, não houve desenvolvimento da sua ideia. E aí, de novo, eu trouxe uma sugestão. Você fala da invisibilidade social, você fala da ausência dos direitos básicos, da desigualdade. Todos esses pontos poderiam ter aparecido na sua tese. Olha que perfeito que seria. A questão da dificuldade da integração dos moradores em situação de rua se dá basicamente ou fundamentalmente pela questão da falta de mobilização coletiva, que seria a invisibilidade social, aliada como é que a gente pode colocar? Ao não assistencialismo governamental. Ponto, essa é a sua tese. Eu já sei do que você vai falar. Agora, se ela não existe, você fala várias coisas e fica confuso. Qual foi a sugestão para esse segundo parágrafo, pegando o gancho nessa invisibilidade social? Você poderia ter começado assim. A invisibilidade social é um fator. Ademais, a invisibilidade social é outro ponto que agrava o quadro. Isso porque aí eu trouxe um conceito muito interessante, que é a banalidade do mal, cunhado pela socióloga Hannah Arendt. Se você não conhece, eu vou te explicar. A banalidade do mal, ela diz que as pessoas, frente a situações muito ruins, elas acabam se dessensibilizando, ou seja, elas ganham uma tolerância, um escudo em relação a essas situações. Elas não têm mais a mesma sensibilidade do que um primeiro contato. Você vê notícia ruim, e você chega a um ponto em que aquilo não te sensibiliza da mesma maneira. A gente está vivendo isso na quarentena. Todos os dias morrem 1.200 pessoas. Quando a gente faz uma comparação de um acontecimento pontual, como foi, por exemplo, a queda do avião da Chapecoense, que eu não lembro exatamente o número, mas algumas centenas de pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, eu não sei ao certo, e a repercussão que isso teve no país, e hoje morrem 1.200 pessoas todos os dias por Covid, e não tem necessariamente essa mesma repercussão. Então, o que aconteceu? As pessoas se dessensibilizam frente a uma repetição. Existe a banalização do mal e essa ideia que a Hannah Arendt te traz. Então, você poderia ter como é que se diz? Inserido essa ideia nessa discussão do tipo, as pessoas não se mobilizam porque por conta da banalidade do mal. Aí você fala, quais são as consequências sociais? A gente tem a marginalização das pessoas, a gente tem violência urbana, e conclusão da ideia, logo, transformar o senso de mobilização frente a essa causa é um ponto fundamental, entende? A sua ideia passa a ficar mais organizada, porque você tem um propósito, você tem um ponto de início e você sabe onde você quer chegar. Então, esses são os meus comentários para o seu segundo argumento.
Vamos analisar então a sua conclusão. E aí você traz nessa conclusão como proposta: o país precisa investir em políticas públicas eficientes que ajudem os moradores de rua a se reintegrarem socialmente. Esse A não tem crase, esse daí simplesmente não tem nenhum tipo de regência que peça essa crase. Então, reintegrarem socialmente. 5, que seria o detalhamento, né? Esse 1, 2 e 5 fazem menção aos 5 pontos do INEP, que eu coloquei no final, que é essa questão do o que você vai fazer, o que você vai fazer, quem vai fazer, a maneira de você viabilizar os efeitos e o detalhamento de um desses pontos. Então, você, frente a isso que você trouxe, é uma proposta extremamente superficial. Você não detalhou o que você realmente vai fazer. E olha que problema, já que você não levantou que problemas concretos você tinha ao longo dessa discussão, você vai intervir em cima do quê? Lembra do efeito dominó? E essa é a repercussão em cima da conclusão. Então agora que a gente já entendeu a redação como um todo, vamos ver o quanto você tirou competência por competência, sua nota competência por competência. Em relação à norma culta, eu vou te dar 80 pontos, porque você teve vários desvios gramaticais, de convenção de escrita muitas vezes, você escreveu o verbo haver de maneira incorreta, você teve erro de ortografia em vários termos, você errou diversas vezes a crase, você apresentou marca de oralidade e por essa razão eu te dei 80 pontos. Em relação à estrutura argumentativa e dissertativa, eu achei que você entendeu mais ou menos a maneira de você organizar o seu texto, a sua argumentação, o propósito de você elaborar estratégias argumentativas em prol de uma ideia, não aconteceu. Você não apresentou uma tese, isso prejudicou muito o seu texto. E por essas razões, eu te dei 80 pontos. Em relação à competência 3, falando sobre a argumentação, de novo, eu também te dei 80 pontos, porque a apresentação dos fatos, dos argumentos, ficou pouco articulado. Você falava uma frase muito grande, usava poucos conectivos, e eu achei que você poderia ter elaborado de uma maneira mais clara. Você sobrepôs ideias, elas não tinham muita articulação entre si, eu achei que ficou um pouco complicado de entender o que você queria dizer. Por essa razão, 80 pontos. Na competência 4, faz menção aos recursos coesivos, que eu achei que você usou de maneira correta quando você usou. Achei que você poderia ter explorado mais em relação dentro das próprias frases, né? Você ter sintetizado os seus raciocínios, indicado para onde você estava conduzindo as suas ideias. E por essas razões, às vezes as frases com fragmentados, com prejuízo do entendimento do que você queria dizer, eu te dei 120 pontos. E por último, na competência número 5, eu te dei 80 pontos porque a sua proposta, não está totalmente detalhada, e 2, ela não atende completamente à discussão feita, e por essa razão, 80 pontos. Somando todas as competências, a gente tem 440 pontos para essa redação. Então, o que eu planejei aqui para você fazer e melhorar a sua redação? Vamos lá. Você precisa, primeiro de tudo, entender a crase. Para a norma culta, isso é uma coisa muito direta. Você vai estudar os casos da crase e vai entender quando você aplica e quando você usa e quando você não usa. Então, eu acho que você tem que estudar a crase. Estudar ortografia e vírgula. Eu acho importante você entender a escrita correta de algumas palavras, isso também é uma coisa muito direta. E a vírgula, para você entender que você sempre vai usar vírgula para um recorte temporal, por uma condição, por uma explicação, por uma concessão. Sempre quando você tiver esses casos, você vai delimitar por vírgulas. Eu acho importante isso você usar para a sua redação. Evitar o uso desnecessário de siglas, foi o comentário que eu fiz em relação à ONU. Se você não vai falar aquilo ao longo do seu texto, não tem por que você fazer isso. E evitar termos informais e inadequados. Assim, se você tem a possibilidade de substituir por outros termos mais adequados à redação do Enem, faça isso. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho que você precisa conectar melhor as suas frases. Às vezes você fala um período muito longo e você tem a possibilidade de encurtar, e aí é o segundo ponto, o tamanho dos seus períodos, e ao encurtar, você tenha um entendimento muito mais claro do que você quer dizer. E nesse encurtamento, você coloca um conectivo e a sua ideia fica muito mais clara. Então, estudar também a estrutura dissertativa argumentativa, para você entender de uma maneira melhor como que é essa questão de você defender um ponto de vista. A tese, a defesa de uma tese está diretamente relacionada à estrutura dissertativa e a organização do parágrafo argumentativo está totalmente relacionada à estrutura argumentativa. Então, se você entende esses pontos, você consegue ter um entendimento muito mais completo
e assim, direcionado para o que você precisa fazer na redação do Enem. Em relação à introdução, esse é um ponto principal de você definir a sua tese, o posicionamento, e aí é aquilo que eu falei, é o efeito dominó da redação. Se você não coloca a sua tese, você não fala o que você vai falar, vai tratar ao longo do seu texto, isso tem repercussão para a argumentação e para a conclusão também. Em relação à argumentação, eu acho que você pode estudar as partes da argumentação, que nem eu disse, entender que tem um início, um meio, um fim, que você precisa explorar as ideias e evitar de sobrepor ideias. Traga uma ideia naquele parágrafo e explore de uma maneira mais aprofundada, que você vai ter um parágrafo muito melhor, muito mais adequado ao que o Enem pede. E trazer elementos concretos para a sua discussão. Traga exemplos, traga fatos, traga elementos que assim mostrem para a pessoa que está corrigindo que aquela discussão que você está fazendo, de fato, é uma discussão que é pertinente, que ela tem respaldo na realidade. Isso dá muita força à sua argumentação. E por último, a conclusão, você tem que lembrar que o INEP, né, pela cartilha do participante, fala que você tem que abordar 5 pontos, né, o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, os efeitos e um detalhamento, e que você precisa elaborar isso para cada um dos problemas que você traz. Então, se você não faz isso, a sua proposta fica superficial e ela perde muita força. E é aquilo que eu falei, esse último ponto faz menção ao efeito dominó. Se você não tem uma tese, você não tem um problema para você discutir. Se você não tem um problema, você não tem uma intervenção para fazer em cima de um problema que não existe. Então, todo o texto ele perde força e por isso você precisa sim elaborar a sua tese logo no início, no seu parágrafo de introdução. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa correção tenha ajudado ao seu propósito de melhorar a sua redação. E se inscreve no canal para você acompanhar, a gente tem aqui muito conteúdo, você tem acesso aqui a correções super completas que podem ajudar muito a você nessa jornada de melhorar a sua redação. Você vê aqui que tem vários erros que podem ser os seus erros também e com certeza você vai conseguir melhorar a partir desses comentários. Tá bom? Então eu espero você nos próximos vídeos e a gente vai melhorar junto a sua redação. Um abraço.